Oi, sejam todos bem-vindos ao canal Amor, Luz e Espiritualidade. Eu sou Lúcia Diniz. Hoje eu quero falar com vocês, nesse vídeo bônus, sobre a evolução espiritual. Eu falo muito disso no canal, falo que é o objetivo desse canal do YouTube, falo que é o objetivo dos meus vídeos, né? Eu com vocês aprendermos juntos, né, construirmos um conhecimento e evoluirmos espiritualmente juntos, nos ajudarmos nessa evolução. O que ocorre é que eu percebi que algumas pessoas não sabem exatamente o que é evolução espiritual. Então eu busquei uma maneira que seja simples, mas objetiva de explicar isso para vocês. Essa imagem diz muito pra gente. Evolução espiritual é nós humanos, que é o hominho aí, né? Subindo degrau a degrau para a gente ficar mais perto, mais próximo dos seres de luz que estão lá no final da escada. Lá no final da escada a gente vai encontrar o Arcanjo Miguel, a Mamãe Maria, Deus Pai, o Mestre Jesus, todos esses seres de luz, os anjos, os arcanjos, os santos, todos esses seres de luz que vieram na Terra, aprenderam muito e conseguiram chegar num grau de bondade, num grau de excelência, de pensar no outro, de esquecer o próprio umbigo, conquistaram o direito, né, de ser esse ser evoluído, de ser esse ser maravilhoso, esse ser de luz. A nossa evolução, a gente vem na Terra para a cada passo que a gente der, a cada evolução que a gente der, a gente subir um degrau a mais, chegando cada vez mais perto de Deus Pai, de Mamãe Maria. Cada aprendizado que a gente tem, né, a gente sobe um degrau para ficar cada vez mais perto deles. Então aqui eu fiz um resuminho para explicar para quem não sabe exatamente o que é evolução espiritual, de uma maneira simples, né? Explicar para que a gente possa entender e junto, né, se ajudar para todos nós, né, alcançarmos a nossa evolução espiritual. Evolução espiritual é a elevação da consciência humana, que na prática significa aprender a equilibrar as palavras, sentimentos, pensamentos e atitudes, para que o amor, que é o mais elevado dos sentimentos, aflore como consequência. Todos nós viemos à Terra, temos uma missão, e quando a gente voltar, a gente vai prestar conta para Deus. Essa conta que a gente vai prestar vai ser sobre as nossas palavras, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Um exemplo que eu quero dar, que eu já vi várias vezes até no Facebook, alguém posta alguma coisa e nem todos concordam. Cada um tem a sua opinião, é normal, faz parte, eu respeito todas as opiniões. Mas às vezes tem uma pessoa ou outra que faz uma gracinha, ou escreve algo desagradável, como se fosse uma piadinha, tirando sarro do que foi postado pela outra pessoa. Saibam que até essa piadinha, essa gracinha, esse ser desagradável, né, com a pessoa que postou, também vai prestar conta a Deus. Foi palavras que você escreveu. Então, às vezes, as pessoas fazem as coisas sem pensar. Às vezes, falamos palavras magoando pessoas, às vezes sem querer, às vezes sabendo que vai magoar, mas ignorando, magoando assim mesmo. Às vezes, a gente escreve alguma coisa que, sem querer, a outra pessoa fica ofendida quando lê. Né? Já aconteceu comigo escrever uma carta, né, para uma pessoa, uma carta por e-mail, né? E a pessoa... E eu escrevi com a maior boa intenção, a pessoa quando leu ficou magoada.
Então, assim, é claro que eu vou prestar conta a Deus por isso, porque as palavras são minhas. Então, antes de fazer comentários bobos na internet, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, quanta bobeira é escrita, quanta ofensa é feita. Pra quê? Piada que ofende a outra pessoa nunca vai ser piada. Tudo que você escrever, tudo que você fizer, que seja palavras, sentimentos, pensamentos e atitudes, você vai prestar conta para Deus. Não importa se foi aquela piada bobinha xingando o presidente. Indiferente da opinião que tenham com o presidente, gostando ou não, cada um tem sua escolha. Não adianta, nunca se deve ofender. Sei que ficamos frustrados com algumas ações, ficamos indignados, mas a nossa frustração, a nossa indignação, ainda assim, nunca vai nos dar o direito de magoar, ofender ninguém. Porque dessas ações que nós vamos prestar conta para Deus. No final das contas, tudo que a gente fizer é a gente acertar conta entre nós e Deus. Então não importa se foi o comentário bobo, se foi a piadinha sem graça, se foi a piadinha cutucando alguém, né? Eu sou loira, né? E várias vezes brincaram comigo, ai, que loira é burra, isso e aquilo. Eu ignoro simplesmente porque a mim já passei dessa fase. Antes eu ficava chateada. Então nesse ponto eu posso afirmar que eu já evoluí, porque eu já ignoro. Mas assim, eu sou uma loira e sou muito inteligente, sabe? Leciono, sou professora em pós-graduação na universidade. Então, quer dizer, eu sou inteligente. Não é porque eu sou loira que eu sou, loira é burra. Isso é uma brincadeira sem graça e uma falta de respeito incrível. Incrível. Então, assim, detalhes bobinhos, sabe? Ofensas com relação a peso que algumas pessoas têm, ou relação ao cabelo de alguém, ou relação a pessoa ser magra demais, indiferente qual seja o motivo. Tudo que a gente fizer com palavras, sentimentos, pensamentos e atitudes, nós vamos prestar conta a Deus, mesmo sendo aquelas brincadeiras bobas, aqueles comentários desnecessários e desagradáveis no Facebook, no Instagram ou no grupo do WhatsApp. Evitem, pelo simples fato que é melhor perder a piada e ficar em paz na hora de acertar as contas com Deus. Bom, esse é um conselho meu. Cada um sempre faz o que acha que deve ser feito. A gente tem um livre-arbítrio para decidir tudo na nossa vida. Sempre vamos poder escolher o que a gente quer. Mas vamos ficar presos à consequência da nossa escolha. Se as nossas ações trazerem coisas negativas ou positivas, nunca importa. O que a gente fez vai ter uma consequência e a gente está preso à consequência. Não é nunca opcional. Então, eu penso que algumas brincadeiras desagradáveis, que são ofensivas, só para tentar tirar uma risadinha de alguém, é desnecessária. E a gente já tem tanta conta que vai precisar acertar com Deus, pelo menos eu falo por mim. Eu vou ter tantas coisas para acertar com Deus. Para que eu vou fazer um comentário desagradável, vou magoar alguém, vou deixar alguém triste? Só para fazer, magoar uma pessoa para 2, 3 rir? A meu ver, isso não compensa. Prefiro estar em paz comigo mesma e ser uma conta a menos para acertar com Deus. Mas como eu disse, cada um escolhe o que faz e sofre as consequências das suas escolhas. Então, a evolução espiritual é a gente aprender na prática, né? E usar esse amor, que é o dom mais sublime que Deus nos deu, com bondade, para todo mundo. Não é amar só aquele que é legal, que é bom pra gente. É amar, inclusive, aquele que é ruim, que briga com a gente. Amar alguém que é legal é fácil. Quero ver você amar quem é difícil. Esse é um aprendizado que a gente precisa ter. E realmente esse é um aprendizado que vai ajudar a gente na nossa evolução espiritual. A humanidade agora atravessa um momento muito favorável ao progresso em todos os sentidos, principalmente pela era de Aquário. Mas, contudo, ainda encontramos sérias dificuldades para compreender
que a evolução espiritual é o sentido maior de nossas vidas. A evolução espiritual é o sentido maior de nossas vidas. A evolução espiritual é o sentido maior de nossas vidas. Isso é muito importante a gente entender, a gente aprender. A gente está num momento de pandemia, a gente está num momento do fique em casa, justamente agora que está tendo a transição planetária, justamente quando entrou a era de Aquário. Tudo isso é uma mudança. O nosso planeta também está evoluindo. Ele era um planeta de dor e agora está evoluindo para um planeta de bênçãos. Esse processo de evolução traz um aprendizado imenso, mas o planeta só vai evoluir quando a gente evoluir com ele. Se nós formos contrários à evolução, provavelmente vamos ser retirados daqui, porque a gente tem que aproveitar esse ritmo, esse aprendizado, e com isso agarrar com as duas mãos esse momento para aprender a ser uma pessoa melhor. Isso é essencial para a nossa evolução. E a sociedade em geral está muito longe de Deus. Às vezes eu posto algumas coisas, né? Não sei se todos sabem, eu tenho 3 grupos no Facebook. O primeiro grupo do Facebook é os 7 arcanjos. Eu sou apaixonado por Arcanjo Miguel. Miguel Arcanjo é meu protetor, é meu guia. E ele e todos os 7 arcanjos, né? São seres de luz. E eu, por intuição, né? Por inspiração, fui convidada a abrir um grupo no Facebook sobre os 7 arcanjos. E lá posto só coisa boa, só coisa positiva, só mensagem que a gente aprenda junto. Também tem o grupo Amor, Luz e Espiritualidade, que está conectado com o canal aqui do YouTube, Amor, Luz e Espiritualidade. E nesse momento, com o curso de cristais, tem um terceiro grupo que chama Curso de Cristais com Lúcia Diniz. Então, no grupo Curso de Cristais, eu posto mais sobre cristal, sobre energia. No Amor e Luz, eu posto as novidades e as coisas do canal do YouTube. E o grupo Os 7 Arcanjos, eu falo sobre Deus, Mamãe Maria e sobre os 7 arcanjos particularmente. Quando eu comecei a postar esses grupos, muitas pessoas ridicularizaram o que eu escrevia, tiravam sarro. Então, a gente percebe que muita gente ainda está preso àquela ideia da massa, né? Assim, preso, alienado. Segue o que a TV fala, fica preso assistindo o jornal faz a TV, o canal faz um jornal que põe música triste, que mostra cena horrível, que fala coisa de tristeza e põe uma música para fazer você ficar triste e chorar. Eu nunca mais assisti jornal, faz anos que eu não assisto mais jornal. Todas as notícias eu leio diariamente na internet. Eu sei tudo que está acontecendo, mas na internet não tem a musiquinha e as cenas escolhidas por alguém da TV que vai fazer com que eu fique triste e chorando. Antes eu ligava a TV para assistir o jornal e desligava chorando, que só teve notícia ruim, morte, isso, aquilo, acidente, e morreu muita gente de corona, isso que tem. Para que eu vou gastar meu tempo, minha energia vendo uma coisa que vai deixar eu triste, que vai abaixar minha vibração, que vai fazer eu chorar e ficar triste? Desliga a televisão, vai ler as reportagens na internet. Você vai saber de tudo, vai estar sempre atualizado, sem precisar ficar triste chorando. O tempo que eu vou gastar chorando, vendo aquela reportagem que a TV pôs até musiquinha para deixar eu triste chorar, eu uso esse meu tempo rezando para Deus, para a Mamãe Maria, pedindo para eles levar minha oração a todo mundo que precisa, quem está no hospital ou quem está precisando da minha oração. Eu posso não saber os nomes, mas Deus Pai e Mamãe Maria sabe exatamente quem está mais precisando das minhas orações. Então, em vez de perder tempo vendo aquela coisa horrível na TV, eu leio as reportagens na internet e uso meu tempo com inteligência, com qualidade, rezando para Deus Pai, para Mamãe Maria e oferecendo a minha oração, a minha energia boa, porque eu não deixei ela ficar baixa vendo coisa ruim.
Eu mantive ela alta, confiando em Deus, acreditando em Mamãe Maria, e rezo para eles, pedindo para tudo que eu estou direcionando de oração de bem, chegue a quem mais precisa, a quem está nos hospitais, as famílias que precisam. E eu fico em paz comigo, porque a minha escolha foi para fazer uma coisa boa para quem mais precisa, em vez de ficar refletindo e vendo coisa triste. Então a gente percebe que a sociedade ainda está muito presa, né? Naquela ideia da massa. Todo mundo tem que fazer tudo do jeito que quer. Isso é manipulação da mídia, da TV. Nós somos inteligentes e cada um de nós sozinho vai prestar conta para Deus. Então eu prefiro sair desse grupo que está longe de Deus, que está confuso, que está alienado, e buscar dentro de mim alguma coisa melhor, alguma coisa positiva, para ajudar as outras pessoas e para melhorar a minha vida. O pior é que quando a gente vê que tem tanta gente longe de Deus, tanta gente presa às TV e aquelas coisas horríveis, a gente percebe que pessoas como eu, que querem fazer uma coisa diferente, que querem ajudar pessoas e ainda são minorias, essas pessoas ainda ficam em dúvida do que fazer para evoluir, que caminho que a gente vai seguir para evoluir. Mas assim, eu aprendi por inspiração. Tudo que vai deixar você triste, magoado, chateado, se afasta. Muda o foco. Vai fazer alguma coisa que você goste. Não importa se é um curso de jardinagem, se é um curso de cristais, se é aprender uma nova receita, se é ler um livro, se é ouvir uma música que você goste. Não perca tempo ficando triste e chateado. Trabalhe isso dentro de você para que você deixe ali e deixe que aquilo cicatrize, aquela tristeza, aquela mágoa. Mas direcione a sua energia, gruda em Mamãe Maria, cola em Deus, para que a gente junto possa aprender com eles e estar sempre mais conectados e perto deles. Eu fiz aqui um esquema tentando facilitar com que vocês entendam melhores. Esse canal é uma séria proposta que visa, que busca contribuir na evolução espiritual, sem cunho religioso. Aqui todos são bem-vindos, indiferente da religião que escolheu. Todo mundo aqui é bem-vindo, não importa, nunca vai importar a religião que você tenha. Se você tem vontade de ficar mais perto de Deus, se você tem vontade de ficar mais perto de Mamãe Maria, se você tem vontade de aprender coisas novas para que a gente viva mais em paz, viva mais em harmonia e consiga, com isso, ser uma pessoa melhor, seja bem-vindo. Aqui o espaço é para a gente aprender junto, construir conhecimento junto e nos ajudar rumo a esse aprendizado. Tudo que a gente fizer junto aqui é para que a gente se torne uma pessoa melhor e tenha menos conta para acertar na hora lá de conversar com Deus Pai, na hora que a gente vai prestar conta. Então, indiferente da sua religião, todos nós vamos prestar conta a Deus. Então, quem está interessado em chegar na hora de conversar com Deus e ter menos contas a acertar, porque escolheu, né, aprender, estudar, entender o que fazer, e esse aprendizado não é fácil, nunca vai ser fácil. A gente vive muito numa zona de conforto. A gente se acostumou com algumas coisas, fica assim, tá dando certo, tá tudo bem, eu gosto assim, já acostumei, beleza. E não é assim. De repente, quando eu assistia TV, que eu gostava de assistir TV, isso fazia mal, desligar a TV chorando, depois de ver algumas reportagens, eu percebi que eu precisava mudar. Era legal ver TV, ver a reportagem, mas aquilo já estava me fazendo mal. Então eu tinha que sair daquela zona de conforto. Eu tinha que parar com isso. Porque isso faz mal para mim, fazia mal para minha alma. Daí eu comecei a desligar a TV e usar esse tempo rezando, conversando com Deus Pai, com Mamãe Maria. E isso fez tão bem para mim, fez tão bem para minha alma. E é isso eu falo, é um aprendizado que eu busquei. Nunca foi fácil. Mas se a gente quer, a gente consegue.
E hoje eu me sinto muito em paz com essa escolha e todo santo dia converso com Deus Pai e com Mamãe Maria. E não precisa ser oração decorada. Nunca precisa ser oração decorada. Pode ser um simples bate-papo, porque tenho certeza que eles vão estar te ouvindo sempre. Então, indiferente da sua religião, se você quer aprender a ser uma pessoa melhor, esse canal é essa proposta. É esse o meu objetivo. Eu quero usar de referência aqui exemplo do nosso dia a dia, coisas práticas, simples, mas com uma linguagem assim, do dia a dia, tranquila, mas que seja simples e objetiva. Ou seja, eu quero falar para vocês usando exemplos do dia a dia e que vocês, nessa simplicidade minha, consigam ainda assim entender e aprender um pouquinho melhor sobre cada coisa. Essa é a proposta desse canal. E uma maneira prática que proporciona ao seguidor deste canal condições de acelerar a sua evolução espiritual de forma consciente, harmoniosa, inspirando valores para a alma. Inspirando valores para a alma. Inspirando valores para a alma. Que o faça refletir sobre o sentido da vida e seus aprendizados constantes. Então eu quero, de uma maneira prática, a quem seguir esse canal, a quem clicar no sininho e se inscrever nesse canal, trazer condições para, junto comigo, a gente acelerar a nossa evolução, a gente crescer espiritualmente. Vou buscar sempre trazer aprendizados com linguagem simples, inovadora, no sentido de dar exemplo do dia a dia, de falar coisas fáceis, mas coisas com práticas e diretas, sobre a nossa espiritualidade, sobre a nossa evolução de consciência, sobre as nossas meditações, sobre o poder da nossa oração, entre outras coisas. Então aqui, evolução espiritual é a gente ser uma pessoa melhor a cada dia. E esse canal busca aprender junto, construir conhecimento com vocês e juntos nós nos ajudarmos e evoluirmos juntos, buscarmos a nossa evolução espiritual juntos. Comentem comigo aqui no canal. Vocês querem essa evolução espiritual? O que vocês pensam sobre isso? Seria muito legal ouvir a opinião de vocês e eu prometo responder a todos vocês. Olha só, o que eu trouxe aqui, eu tentei colocar como se fosse um desenhinho, para que facilite para vocês entenderem. Eu vou falar para a gente sobre a evolução espiritual, através desse desenho, tá? Nós somos essa luz branca que está embaixo desse quadradinho. Nós somos a luz branca, somos a luz de Cristo. Então essa linha branca que está visível do lado esquerdo, né, mais ou menos no meio da tela, é nós, luz de Cristo. Cada um de nós somos luz de Cristo. Nós temos a centelha de Deus dentro do nosso coração. Se nós estamos aqui hoje, é porque Deus permitiu. E se Ele permitiu, nunca é por acaso. Então nós somos essa linha branca, essa luz branca que aparece do lado esquerdo, vindo do lado esquerdo, né? Mais ou menos no meio da nossa tela. Ali tem um triângulo. Eu escolhi o triângulo por ser uma referência, porque cada ponta dele, as 3 pontas, cada uma representa um caminho que a gente precisa fazer para conseguir buscar a nossa evolução espiritual. Então, para a gente buscar a nossa evolução espiritual, nós temos 3 passos. Então, eu coloquei esse triângulo como referência para que a gente lembre. Nós somos a luz branca que bate no triângulo, que dá de encontro ao triângulo, né? Primeira parte da nossa evolução espiritual é o aprendizado. É a gente estar aqui no curso de Cristais com Lúcia Diniz. É a gente ler, estudar, se preparar,
Se algumas pessoas têm dificuldade para ler, de repente nem teve a oportunidade de estudar, né? Conheço pessoas que nem ler sabem. Então, os vídeos são para ajudar vocês, né? Eu tento fazer de uma maneira simples, com bate-papo, com imagens que vocês gravem a imagem. Ouçam a minha voz e gravem a imagem. Vocês estarem aqui assistindo o vídeo de Cristais com a Lúcia Diniz, e particularmente nesse vídeo bônus Evolução Espiritual, vocês já estão aprendendo. Só de vocês ligarem o vídeo e prestarem atenção, já é uma busca de aprendizado. E isso é o primeiro passo rumo à nossa evolução espiritual. O segundo passo é a gente querer mudar. É a gente buscar sair daquela zona de conforto que a gente está acostumado a fazer as coisas do mesmo jeito e dá certo, está tudo certo. Então a gente tem que mudar isso. Conforme a gente tem assistido os vídeos, e eu falo por mim mesma, cada vez que eu faço um vídeo para vocês, eu leio o livro, eu busco o site, eu faço um resumo, eu pesquiso, e dentro dessa pesquisa eu aprendo mais que todo mundo, porque eu li muita coisa, eu resumi, sempre tentando unir, né, imagens e textos simples, mas que tragam, né, a mensagem importante. Então, a primeira ponta da nossa evolução espiritual são 3 passos para a gente evoluir espiritualmente. O primeiro é aprendizado. É querer aprender, assistir vídeos e ir atrás de material para aprender. O segundo passo é querer mudar. Você assiste o vídeo, você aprende algumas coisas. Não importa se você aprendeu o nome do cristal, você aprendeu. O que você vai fazer com esse aprendizado? Você vai querer mudar usando esse aprendizado? Então, o segundo passo da evolução espiritual é querer mudar, aprender e querer mudar. O terceiro passo da nossa evolução espiritual é colocar em prática o que a gente aprendeu. Então, nós somos luz branca, somos a luz de Cristo. Sabemos agora que a evolução espiritual se dá em 3 passos: aprender, querer mudar e colocar em prática o que a gente aprendeu. E esse processo é complexo, nunca vai ser simples. A gente aprender uma coisa e colocar em prática é super desafiador. Às vezes a gente vai mudar uma coisa, tem coisa que eu aprendi a fazer com 40 anos, que nos outros 39 anos eu não tinha feito antes. Então, quando eu comecei a querer fazer com 40 anos, era difícil, porque eu nunca fiz antes. O meu cérebro nem sabia como fazer direito. Né? E eu sou formada, sou mestre, segundo a universidade, em educação. Eu estudei, né, como o cérebro aprende, e eu uso isso nos meus vídeos, cores, formatos, mensagens, ideias, para facilitar o aprendizado, porque eu estudei como o cérebro aprende. E ele fala, nesse estudo que eu fiz, eu afirmo para vocês, que o cérebro é acostumado. Quando a gente faz de uma coisa de um jeito só, para ele tá bom assim e tudo certo. Cada vez que a gente vai aprender uma nova coisa a fazer, ele às vezes impede a gente ou reclama, porque a gente tá acostumado, não tá acostumado a fazer aquilo. Então, assim, como eu dei o exemplo, tem coisa que eu comecei a fazer com 40 anos que eu não fazia nos 39 anos. Quando eu comecei a fazer com 40, meu cérebro reclamava. Sabe, era uma mudança na minha alimentação. Ele pedia pelo que ele estava acostumado antes. Então, com 40 anos, eu falei, não, agora eu vou mudar, eu vou fazer assim. Daí, ele ficava reclamando. Eu tinha dor de cabeça, eu tinha uma dor aqui, uma dor ali, porque era o cérebro reclamando, né? E meu corpo reagindo à falta daquelas coisas que antes eu comia, mais doces, né, mais carboidratos. Então, quando eu mudei a minha alimentação, o meu corpo reclamou. Começou a dar dor de estômago, dor de cabeça, meu cérebro reclamou, eu ficava mais sonolenta. Mas o que era? Era o cérebro acostumado com tudo que fazia antes, reclamando da mudança. Mas quem manda no cérebro somos nós. Ele nunca manda na gente. Então, eu me policiei, briguei com ele e fui até o final. Hoje, para mim, é normal fazer o que eu comecei a fazer com 40 anos. Porque ele já se acostumou com essa nova maneira. Então, tudo isso é querer. É a gente querer e agir para que isso realmente ocorra, né? Para que a gente escolha
colocar em prática o que a gente aprendeu. Então tá, nossa evolução espiritual, nós entendemos, nós somos a luz branca, somos a luz de Cristo. Temos 3 passos para a evolução espiritual, que é aprender, querer mudar e colocar em prática o que a gente aprendeu. Se a gente conseguir fazer esses 3 passos, nós nos tornamos as luzes coloridas, aplicando os dons divinos, né, a todo mundo, sem receber nada em troca. Evolução espiritual é você fazer o melhor para todo mundo, sem nunca se importar com ter nada de troca. Você faz para ajudar a pessoa. O seu objetivo é que quando você for prestar contas sobre os seus pensamentos, palavras, sentimentos e atitudes para Deus, você esteja em paz, que a partir de certo momento que você aprendeu que para a sua evolução espiritual, o que você aprender, você querer mudar e colocar em prática, vai tornar você uma pessoa muito melhor, uma pessoa mais iluminada, uma pessoa mais bondosa, uma pessoa que se esquece do seu umbigo para querer ajudar as outras pessoas. Daí nós vamos nos tornar essas luzes coloridas e abençoadas, refletindo, né, toda a bondade nela, igual Deus, né, os seres de luz têm, né? Então aqui está o gráfico. Eu tentei fazer de uma maneira colorida, de uma maneira prática, mas de tal maneira que vocês pudessem ver esse quadro e ainda assim ficar com esse quadro na mente. De repente tirar um print dessa tela e deixar pertinho de vocês. Assim no dia a dia se torna mais fácil realmente vocês colocarem em prática. O principal objetivo da evolução espiritual é o amor ao próximo, da forma mais pura e simples que existe, sem interesse pessoal, sem ganhar nada em troca, nunca. E sempre fazer o amor ao próximo de maneira simples e em segredo, conforme a Bíblia nos ensina. O que a mão direita faz, a mão esquerda nunca precisará saber. Esse é um trecho de Mateus, capítulo 6, versículo 3. Então, olha que importante. É ajudar ao próximo, é amar ao próximo. Todos são nossos irmãos. E ajudá-los sem que ninguém saiba. Você pode ajudar uma pessoa dando um prato de comida e ninguém nem da sua casa precisa saber disso. O que importa é você e Deus. E Deus com certeza tá vendo. O objetivo desta videoaula e do canal do YouTube Amor, Luz e Espiritualidade é proporcionar ao seguidor desse canal, a quem se inscrever nesse canal, clicar no sininho, condições de acelerar a sua evolução espiritual de forma consciente. Você vai evoluir porque você quer, você está buscando isso, mas sempre com muita harmonia, se inspirando em valores para a sua alma, fazendo coisa que vai fazer bem para a sua alma, vai te trazer paz consigo mesma. E além de tudo, e o mais difícil, aprender o amor incondicional. Ajudar todo mundo, amar a todo mundo igualmente, sem ignorar ninguém. Não importa se é aquela pessoa que nesse momento está morando na rua, se é aquela pessoa que está tomando atitudes erradas. Todos somos filhos de Deus Pai e Mamãe Maria. Temos que ter o amor incondicional com todos. Isso nunca será fácil. É um aprendizado diário. É um degrau que a gente vai subir, igual a primeira imagem dessa aula, videoaula, um degrau de cada vez. Mas quando a gente fala, eu quero, eu vou fazer, eu vou mudar, aí com certeza faz toda a diferença. Vocês gostaram da evolução espiritual? Vocês já sabiam o que eram? Comentem comigo que eu respondo a todos. Eu desejo a todos amor e luz.
com muita evolução espiritual para todos nós. Amém.